Para casa, né? Vamos iniciar então a correção comentada aqui, questão número 1. Ela vai nos dizer que o cultivo de células animais transformou-se em uma tecnologia moderna, com inúmeras aplicações. Dentre elas, testes de fármacos visando o desenvolvimento de medicamentos. Apesar dos primeiros estudos datarem de 1907, o cultivo de células animais alcançou sucesso na década de 1950, quando Harry, não sei pronunciar este nome, galera, conseguiu definir os nutrientes necessários para o crescimento celular. Então, os componentes básicos para a manutenção celular em meio de cultura estão apresentados a seguir: H2O, né, a água, fonte de carbono, elementos inorgânicos, aminoácidos, vitaminas, antibióticos, indicadores de pH e soro. Qual componente garante o suprimento energético para essas células? Letra A, H2O, a água. Apesar de essencial, ela não fornece energia. Então, letra A, incorreta. Letra B, vitaminas. A gente viu anteriormente, né, em outras correções, que as vitaminas elas não fornecem energia. Elas podem ajudar a usar essa energia, mas elas não fornecem propriamente, né? Então, não pode ser a letra B. Letra C, fonte de carbono. Alternativa correta. É dela que vem a energia. A fonte de carbono é usada na glicólise e respiração celular. Isso gera ATP, que é a nossa moeda energética. Então, letra C, correta. Letra D, indicadores de pH. Não pode ser essa, né? Porque eles são apenas marcadores. Eles indicam se o meio está ácido ou básico, né? Então, não tem nada a ver com energia. Letra E, elementos inorgânicos. Não são fonte de energia. Participam de reações, mantêm equilíbrio osmótico, né? E funções celulares, mas eles não geram ATP. Então, não tem como ser a letra E. A letra C é a correta da questão número 1. Questão número 2. Então, aqui a gente vai ler, né, o enunciado juntos. A fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas. Então, controlando a temperatura. Então, se a temperatura estiver mais quente, as coisas ficam mais agitadas, né, mais moles, e o inverso também é certo, que se tiver mais frio, elas ficam mais rígidas, ou alterando a composição lipídica da membrana, que é o que a gente vai observar nessa questão. Neste último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representado na figura, influenciam significativamente a fluidez. Então, quanto maior a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez. Então, em outras palavras, quanto mais contato e facilidade eu tenho em fazer esse contato, menos fluidez eu tenho. A figura a seguir apresenta uma representação simplificada da estrutura de um fosfolipídio, indicando a cabeça polar, as caudas hidrocarbônicas e a presença de insaturações. A gente vai observar aqui a figura, então, né? A representação, a cabeça, as caudas e a insaturação. Assim, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições. Então, lembra lá que a gente podia mexer na composição para fazer alterações, né? Para manter essa propriedade. Então, a gente vai ver, ó. Na 1, a gente tem uma estrutura muito alinhada. Então, o contato aqui, ele está muito facilitado. O que isso significa? Menos fluidez. O que a gente está pedindo aqui?
Qual das bicamadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez? Então, se eu tenho muito contato, eu não tenho maior fluidez. Então, a alternativa 1 e a 4 eu posso descartar, né? Porque a gente tem uma interação muito facilitada aqui, então a gente não tem uma maior fluidez. A fluidez aqui ela é diminuída. Então, alternativa 2, a gente tem bastante insaturação, né? Aqui já é mais difícil dessa conexão acontecer, então a gente tem uma fluidez bem grande. A alternativa 3, a gente até tem algumas, mas ainda assim não é tantas quanto da 2. A 5, a gente também apresenta algumas, né, aqui. Então, 3 pares. Mas ainda assim a interação está muito facilitada. Então, a que mais tem essa questão das alterações, né, das insaturações, que vão nos ajudar a ter mais fluidez, é a 2. Então, alternativa correta, letra B. 3. Então, vamos falar sobre os corredores ecológicos. Eles visam mitigar os efeitos da fragmentação dos ecossistemas, promovendo a ligação entre diferentes áreas com o objetivo de proporcionar o deslocamento de animais, a dispersão de sementes e o aumento da cobertura vegetal. São instituídos com base em informações, com estudos sobre o deslocamento de espécies, sua área de vida, área necessária para o suprimento de suas necessidades vitais e reprodutivas, e a distribuição de suas populações. Nessa estratégia, a recuperação da biodiversidade é efetiva porque letra A, propicia isso gênico. Letra A, correta. Porque ao conectar áreas isoladas, os indivíduos conseguem se encontrar e se reproduzir. O deslocamento de animais, ele gera cruzamento, né, entre populações. Então, essa troca de genes leva ao fluxo gênico, né, o aumento da variabilidade genética e reduz a extinção, né, desses animais. Por isso ela é correta. Letra B, intensifica o manejo de espécies. Manejo. Incorreta, né? Por quê? Os corredores ecológicos não têm como objetivo principal o manejo direto, né? Então, a intervenção humana. Não é esse o objetivo, letra B incorreta. Letra C, amplia o processo de ocupação humana. Na verdade, é o oposto, né? Os corredores ecológicos, eles buscam preservar áreas naturais, não expandir a ocupação humana, né? Não tem nada a ver essa alternativa, então, incorreta. Letra D, aumenta o número de indivíduos nas populações. Até poderia ser, né? Mas, mesmo que possa acontecer, esse não é o principal mecanismo. E outra coisa também é o que a questão está pedindo. Ela quer o motivo central da recuperação da biodiversidade, né? Que é a genética. O E, letra E, né? Favorece a formação de ilhas de proteção integral, incorreta também. Por quê? Porque é o contrário, né? As ilhas, elas propiciam isolamento e os corredores, eles geram então essa conexão, essa adaptação, né? Por isso, letra E incorreta. Questão 3, letra A é a alternativa correta. Questão número 4. A cada safra, a quantidade de café beneficiado é igual à quantidade de resíduos gerados pelo seu beneficiamento. O resíduo pode ser utilizado como fertilizante, pois contém cerca de 6,5% de pectina, um polissacarídeo. Aproximadamente 25% dos açúcares fermentáveis, então frutose, sacarose e galactose, além de resíduos de alcaloides, compostos aminados que não foram extraídos no processo. Esse resíduo contribui para a fertilidade do solo,
Depois, letra A, possibilita a reciclagem de carbono e nitrogênio. Correta. Porque o resíduo é rico em compostos orgânicos que entram nos ciclos biogeoquímicos, né? Que acontece, então, açúcar e pectina é carbono, então alcaloides, nitrogênio. No solo, esses micro-organismos decompõem isso e libera nutrientes, que vai contribuir para a fertilidade desse solo. Letra B. Promove o deslocamento de alumínio, que é tóxico. Alternativa incorreta, né? O enunciado nem fala de correção de acidez ou de alumínio, então a gente tem que observar isso daí também quando a gente vai ler uma questão. E também não é função do resíduo orgânico comum, né? Fazer essa correção do solo, essa correção da acidez, né? Ou do alumínio. Letra C. Melhora a compactação do solo por causa da presença da pectina. Compactação do solo, na verdade, é uma coisa ruim, né? Não melhora a fertilidade. A matéria orgânica geralmente melhora a estrutura deixando o solo mais solto. Então, em vez de deixar compacto, ela deixa solto, né? Então, essa questão aqui também está incorreta. Letra D. Eleva o pH do solo em função da degradação dos componentes do resíduo. Não tem indicação de que esse resíduo alcaliniza o solo. O pH também não é o foco central, é a questão dos nutrientes, né? Outra coisa para a gente observar na leitura do enunciado. Letra E. Apresenta efeitos inibidores de crescimento para a maioria das espécies vegetais pela cafeína. Então, o que a gente observa aqui primeiro? Ele está apresentando um prejuízo, né, ao invés de um benefício. Isso daí já contradiz com a questão, né? E apesar da cafeína ter um efeito alelopático, isso não explica aumento de fertilidade. Então, essa questão é incorreta também. 5. As proteínas são macromoléculas essenciais aos seres vivos, desempenhando funções como transporte, defesa, catálise e estrutura. Sua função está diretamente relacionada à forma adquirida após o dobramento da cadeia polipeptídica. Sobre as proteínas, assinale a alternativa correta. Letra A. São constituídas exclusivamente por aminoácidos essenciais? Incorreta. Por quê? Proteínas são formados por todos os tipos de aminoácidos, não só os essenciais. Então, letra B. Sua função independe da sequência de aminoácidos? Incorreta, porque a sequência é fundamental para a função. A sequência determina o dobramento e o dobramento determina a função. Então, a letra B é incorreta também. Letra C. Podem perder sua estrutura tridimensional sem perda da função? Se perde a estrutura, perde a função, né? Desnaturação, a proteína desmonta e sem forma ela não funciona. Então, é incorreta. Letra D. A estrutura primária determina as estruturas superiores. Correta. A estrutura primária é a sequência de aminoácidos e ela define todo o resto, né? Então, a letra D é a correta, da questão 5. E são sempre utilizadas como fonte principal de energia celular. Então, aqui está incorreto, né? Porque proteína não é a principal fonte. As nossas principais fontes de energia vão ser o carboidrato e os lipídios, né? A proteína é utilizada ali como uma terceira opção, vamos dizer assim. Então, letra E incorreta. Letra D é a alternativa correta da questão 5. 6. Os carboidratos estão entre as principais biomoléculas dos seres vivos, atuando como fonte de energia e como componente estrutural. Assinale a alternativa correta. Então, letra A. O amido é um disacarídeo presente nos animais? Primeiro que tem dois erros aqui.
O amido, ele não é disacarídeo, ele é polissacarídeo. O amido, ele não é da reserva animal, ele é da reserva vegetal. Então, alternativa A incorreta. Letra B. A glicose é um monossacarídeo amplamente utilizado na respiração celular. Correto. Descreve exatamente a função da glicose, né? Então, a glicose ela é um monossacarídeo, principal combustível da célula, e ela é usada na respiração. Então, ela faz parte ali da produção de ATP, que é a nossa moeda energética. Letra C. A celulose é a principal reserva energética dos vegetais? Incorreta, porque celulose não é reserva. A celulose ela é uma função estrutural, né? Uma parede celular. A reserva energética do vegetal é o amido, né? Que a gente viu aqui. Letra D. A sacarose é formada por glicose e galactose? Incorreta também, porque a composição está errada. A sacarose, ela é combinada com glicose e frutose. Glicose mais galactose dá lactose, né? Então, inverteu aqui, o problema está na composição. Então, a alternativa D é incorreta. Letra E. Todos os carboidratos têm função exclusivamente estrutural? Incorreta, porque a generalização aqui está errada. Muitos carboidratos fazem parte da função energética, né? Então, como a glicose, o amido, e alguns faz parte da questão estrutural, né? Como a celulose. Então, não é exclusivo, não é exclusivamente da parte estrutural, por isso ela é incorreta. Número 7, né? Então, a gente tem os lipídios formam um grupo de compostos orgânicos com funções diversas, como reserva energética e constituição de membranas celulares. É correto afirmar que, letra A, ácidos graxos insaturados apresentam apenas ligações simples? Tá? Incorreto, né? Porque os insaturados, eles possuem uma ou mais ligações duplas. Quem tem ligação simples são os saturados. Então, letra A, incorreto. Alternativa B. O etanol é um lipídio de reserva celular? Incorreto, porque o etanol ele não é um lipídio. O etanol é álcool. Não tem função de reserva energética no organismo, né? Nossa reserva energética são os triglicerídeos, né? A gente vai ver logo aqui na alternativa C. Alternativa C. Os triglicerídeos são formados por 3 ácidos graxos ligados ao glicerol. Correto, letra C. Por quê? Descreve exatamente a estrutura dos triglicerídeos, né? A gente tem uma molécula de glicerol e 3 ácidos graxos, que forma a nossa o principal armazenamento de energia nos animais. Letra D. Fosfolipídios são totalmente apolares? Incorreto. Por quê? Fosfolipídios são anfipáticos, não totalmente apolares. Então, ele vai ter a cabeça polar, né, hidrofílica, e a cauda apolar, hidrofóbica. Então, isso permite formar a membrana celular, né, essa estrutura do lipídio. Alternativa E. Lipídios não participam da formação de hormônios? Incorreto também. A gente já viu isso outra vez, né? A questão dos hormônios. Os hormônios esteroides, eles são derivados do colesterol. Então, por exemplo, estrogênio, testosterona, vai ter o colesterol como seu derivante, né? E aí entra os lipídios. Então, eles participam sim da formação de hormônios. A letra E, né, na verdade, está incorreta. Então, questão 7, letra C é a correta. Questão número 8. A membrana plasmática é formada por uma bicamada lipídica, cuja fluidez depende da composição de seus lipídicos. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta. Letra A.
O colesterol atua apenas como fonte energética? Incorreta, porque o colesterol ele não tem função principal de fornecer energia. Ele atua na membrana, ele regula a fluidez e participa da formação de hormônios esteroides, né? Então, não é apenas fonte energética. Letra B. Fosfolipídios apresentam cabeça hidrofóbica e caudas hidrofílicas? Incorreto. Aqui a gente tem uma inversão, né? Então, a cabeça é hidrofílica e a cauda é hidrofóbica, né? Evitam lago e as cabeças gostam de água. Letra C. A presença de colesterol influencia a fluidez da membrana celular? Correto. Por quê? O colesterol regula a fluidez da membrana. Em temperaturas altas, reduz fluidez. E em temperaturas baixas, evita a rigidez. Então, ele atua como um estabilizador da membrana. Letra D. Ácidos graxos saturados aumentam a fluidez da membrana? Incorreto, porque é o contrário, né? Os saturados eles encaixam e diminuem fluidez. Os insaturados, né, com dobras, eles afastam e aumentam a fluidez. Então, a alternativa D está incorreta por conta disso. E alternativa E, membranas biológicas não apresentam seletividade? Incorreto, porque a seletividade é uma das principais características da membrana. A membrana ela tem permeabilidade seletiva, né? Vocês lembram? Então ela controla a entrada e saída de substâncias. Questão número 9. Então a gente tem os ácidos nucleicos são responsáveis pelo armazenamento e pela transmissão da informação genética aos seres vivos. Assinale a alternativa correta. Letra A. O DNA contém uracila em sua composição? Incorreto. O DNA não tem uracila. A uracila ela é exclusiva do RNA. Então, a alternativa A é incorreta. Letra B. Nucleotídeos são formados por base nitrogenada açúcar e fosfato? Correto, exatamente. A gente tem uma base nitrogenada, açúcar e um grupo fosfato na formação dos nucleotídeos. Alternativa correta. Letra C. Adenina e citosina são bases pirimídicas? Incorreto, né? Adenina e citosina são purinas. Por isso ela é incorreta. Alternativa D. O RNA possui esse nome aqui é um pouquinho difícil de eu falar, hein? Desoxirribose. Eu acredito que seja assim. Como açúcar, a questão está incorreta, porque ele confundiu os açúcares, né? O RNA tem a ribose como açúcar. Quem tem a desoxirribose como açúcar é o DNA. Ai, gente, perdão por saber. Eu vou aprender a falar essa palavra aqui, tá bem? Letra E. As bases nitrogenadas não participam do pareamento complementar? Incorreto. Na verdade, elas participam sim, elas são essenciais nesse projeto, né? A adenina, por exemplo, se pareia com a timina ou com a uracila, né, se for no RNA. E a citosina se pareia com a guanina. Isso garante a transmissão da informação genética, né? Então, incorreta. Gabarito letra B. Então, de número 10, vamos lá. As vitaminas são substâncias orgânicas necessárias em pequenas quantidades para o funcionamento adequado do metabolismo. É correto afirmar que, letra A, vitaminas fornecem energia diretamente ao organismo? Não, né? As vitaminas, elas não estão relacionadas com fonte de energia, né? A energia vem do quê? Vem do carboidrato, vem do lipídio, vem das proteínas. As vitaminas, elas atuam como coenzimas e reguladoras. Letra B. Vitaminas hidrossolúveis acumulam-se no tecido adiposo? Incorreto também. Por quê? As vitaminas hidrossolúveis, elas são facilmente excretadas na urina. Quem se acumula no tecido adiposo
são as lipossolúveis, né? Então, por isso a alternativa B está incorreta. Letra C, né? A deficiência vitamínica pode causar doenças carenciais? Verdade, está correto isso daqui. Essa é uma consequência direta da falta de vitaminas, né? Então, por exemplo, as vitaminas B12, né, do complexo B, pode acabar desenvolvendo uma anemia. A falta de vitamina D, por exemplo, está envolvido com raquitismo. Então, ter muito é ruim e ter pouco é ruim. A alternativa C está correta. Letra D. Vitaminas substituem carboidratos na produção de ATP? Não substitui, porque, novamente, vitamina não é fonte energética, né? Não é fonte energética, então elas não substituem. O ATP vem principalmente da glicose, né? E as vitaminas só auxiliam nas reações. Letra E. Todas as vitaminas são sintetizadas pelo organismo humano? Incorreto, né? Porque muitas vitaminas não são produzidas pelo corpo. Elas precisam ser obtidas pela alimentação. Algumas até são parcialmente produzidas, né? Como a vitamina como a vitamina D, mas nem todas. Então a gente precisa também fazer essa ingestão. A alternativa D está incorreta. Então, gabarito da questão 10, alternativa C.